Olá, sejam muito bem-vindos ao Band Entrevista. Estamos no Julho Verde, mês que lembra a conscientização ao câncer de cabeça e pescoço, que mata todos os anos cerca de 40 mil pessoas só no Brasil. Levantamento do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, revela que esse tipo de câncer é o segundo mais frequente entre os homens, atrás somente do câncer de próstata. Nas mulheres, é o quinto mais comum. Este ano, a divulgação da campanha ganha ainda mais importância por causa do impacto causado pela pandemia a cerca de 40% dos pacientes que têm câncer. O uso excessivo de bebida alcoólica e de cigarro são fatores externos que podem causar a doença, assim como a exposição excessiva ao sol e o HPV. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o médico Pedro Tolentino, que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Olá, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Que isso, à disposição. Esse mês de julho, portanto, é muito importante, né? Porque é um câncer que não é tão falado como deveria, né, doutor? Sim, o câncer de cabeça e pescoço, ele abrange, na verdade, uma enormidade de cânceres, né? A gente está falando, quando a gente fala do Julho Verde, principalmente do câncer de boca e de garganta, mas abrangendo também os demais sítios, quando a gente fala de tireoide e glândulas salivares, que são os principais cânceres da cabeça e pescoço. Sim, muitas pessoas confundem, né? Quando fala assim, câncer de cabeça e pescoço, às vezes acham que os cânceres que atingem o cérebro estão inclusos, mas não estão, né? Não, não estão. O câncer, quando é intracraniano, que a gente fala, que é a parte cerebral ou então de medula e tudo, são cânceres que são abordados por outra especialidade, que é a neurologia ou o neurocirurgião. Eles têm fatores de riscos diferentes dos que a gente vai citar hoje, são outros tipos de câncer. Certo. Com relação a esse tipo de câncer que atinge a cabeça e o pescoço, há uma localidade que há uma incidência maior de câncer? Sim, ótima pergunta. Tem sim. A gente tem como principais localidades, a gente tem a boca nos homens, que é o quarto tipo de câncer mais comum, quarto sítio, né, mais comum de câncer é a boca, e em sexto lugar a laringe no homem. Boca, quando a gente fala, está abrangendo desde os lábios até gengiva, língua, céu da boca, né, que a gente fala. E quando a gente fala de laringe, é o órgão da voz, que é onde ficam as pregas vocais. Isso nos homens. E nas mulheres, o mais comum, que está em quinto lugar também, é o câncer da glândula tireoide, que é uma glândula que a gente tem no pescoço que produz um hormônio que ele é essencial para a gente. Quando a gente fala de câncer de boca e de laringe, né? Os fatores externos que nós citamos aqui, como o uso excessivo de cigarro e de bebida alcoólica, eles interferem e muito nesse tipo de câncer? Interfere. Lembrando que todo câncer ele é uma mistura, na verdade, uma interação entre fatores genéticos que a gente tem e entre fatores ambientais. O câncer de boca, ele é uma interação também, tanto de genética, uma pessoa que pode ter uma predisposição maior, como fatores ambientais, que no caso nosso é o principal. É o cigarro, que é o principal, e a bebida, e também o HPV, que é um vírus que é transmitido por via sexual. Lembrando que pelo fato de ser fatores que a gente consegue manipular eles, a gente tem um meio da gente poder prevenir ele, né? Então é muito importante isso. Então, assim, e a prevenção no caso do cigarro, é parar mesmo de fumar, né, doutor? Sim, não tem outra maneira. Infelizmente, tem que interromper, né, o uso do cigarro. A gente sabe que não é fácil, mas existem diversas maneiras, não só, assim, de psicológica, de a pessoa ter força e tudo, como também auxílio medicamentoso. Sim. A gente tem campanhas que diminuem o tabagismo. Inclusive, o Brasil é referência em redução de tabagismo. A medicina avançou muito, né, doutor? Especialmente com relação ao tratamento, nós vamos falar também sobre o tratamento, mas eu acredito que o câncer, que todo tipo de doença é ruim, o câncer também, mas o câncer que atinge essa região da boca deve ser uma coisa muito delicada, né? Porque a gente está falando de onde a gente se alimenta, né? Então, deve ser algo muito, muito complexo, né? Sim, o câncer de cabeça e pescoço, ele atinge regiões que são essenciais, né? Igual você acabou de citar, a alimentação, a fonação, a gente conversa, a gente nos comunicamos através da boca e da laringe também, claro. Mas quando você consegue diagnosticar esse câncer em uma fase muito precoce, o câncer ele traz sequelas muito menores para o paciente.
Sequelas essas que muitas vezes não são nem percebidas com o tempo. Então, assim, a gente tem que trabalhar principalmente no diagnóstico precoce, né? E na prevenção, claro. Se a gente conseguir prevenir, fazer diagnóstico precoce nessa população. Aí lembrando que a população que fuma e que bebe, então essa população a gente tem que ter um olho, assim, um pouco mais forte. E até a própria população tem que procurar ajuda um pouco mais precoce. O ideal é você conseguir identificar antes mesmo que apareça algum sintoma, algum sinal. Mas quais são os sintomas desses tipos de câncer? Excelente pergunta, vamos lá. A gente tem como sintoma, por exemplo, da cavidade oral, acaba que na cavidade oral o principal sintoma vai ser lesões orais, como a gente muitas vezes fala como aftas, são as lesões que aparecem na cavidade oral. São bastante comuns, né? Super comuns. Porém, aftas tendem a reduzir, a regredirem. Elas não aparecem e ficam por muito tempo. Toda lesão oral afta, que dura mais do que 2 semanas, ela deve ser pesquisada. A gente deve avaliar, deve biopsiar. Tem outros sintomas como rouquidão, que a gente tinha falado. A rouquidão é um sintoma importante de câncer na laringe. Não significa que quem esteja rouco seja por causa de câncer, claro. Mas uma rouquidão que persista durante 2, 3 semanas, ela deve ser pesquisada com o exame de videolaringoscopia. A gente tem que avaliar como que está a laringe desse paciente. Assim como o aparecimento de nódulos no pescoço. A pessoa não tinha um nódulo, né? E começou a aparecer algum nódulo no pescoço. Isso é um sinal muito importante para a gente pesquisar. É muito importante essa autopercepção do próprio corpo, né, doutor? Esse olhar atento a si mesmo, né? É super importante, é super difícil, porque o câncer de cabeça e pescoço, ele acaba, igual você citou no início, acaba atingindo principalmente os homens. E os homens não têm essa percepção, essa preocupação tão grande. Igual automático, muitas vezes, né? E segue. Segue a vida. Então, assim, é importante ter essa percepção, avaliar. Muitas vezes o diagnóstico, por exemplo, do câncer de boca, ele é feito pelos colegas dentistas. Então, quando está fazendo ali uma limpeza no dente ou algum outro procedimento dentário, uma cárie, o dentista percebe que tem uma lesão. Então, muitas vezes deve, estou com uma lesão na boca e vou para o dentista. Deve falar com o colega dentista, até mesmo para ele fazer uma biópsia ou fazer algum procedimento para a gente fazer o diagnóstico precoce. O próprio dentista, ele pode fazer essa biópsia? Pode, totalmente. E assim, é aquilo que a gente... essa semana foi comemorado o Dia do Homem, né? Mais do que uma data comercial, muito para além de uma data comercial, é uma data para alertar os homens, né? Porque existe a cultura da mulher de ir à ginecologista ao menos uma vez ao mês, então a gente já nasce com essa cultura de procurar um médico, de nos cuidar mais. E os homens, por uma questão cultural, talvez um certo machismo também, eu dou conta, eu sou o macho alfa e tal, eles não fazem, não se dão essa atenção necessária, né? E é como você falou, se diagnosticado precocemente, a medicina está extremamente avançada, né? Sim, as chances de cura, elas aumentam, assim, demais, podendo chegar até 90% das chances de cura em alguns tipos de câncer. Em alguns tipos de câncer, até mesmo 98%, como câncer de tireoide. Mas a gente tem que sempre lembrar de... Você falou do Dia do Homem, é importante o homem se preocupar com ele, prestar atenção em alguns sinais, para ele fazer o diagnóstico, não ele fazer o diagnóstico, mas ele ir ao especialista. O que está de estranho, né, em mim, né? O que está de estranho no meu organismo? Essa percepção, essa autopercepção. Maravilha. Doutor, nós abordamos, né, vários aspectos sobre esse tipo de câncer. Eu queria te perguntar se a pandemia afetou muito o seu consultório, os seus pacientes, os pacientes que têm câncer ou que ainda não tiveram o diagnóstico. Qual é a sua percepção nesse sentido? A percepção, eu acho que não só minha, como de vários colegas, foi que teve uma redução importante do número de pacientes. O que a gente tinha falado antes sobre o movimento. O paciente, ele vai ao consultório imaginando que tem alguma coisa, mas ele não sabe o que é que ele tem. Então, muitas vezes ele deixa de ir porque ele pensa, eu posso ter uma doença muito grave agora, na época da pandemia, que é o Covid, né, o coronavírus. Se eu tiver essa doença, a chance de eu ter algum desfecho desfavorável é muito grande. Então, eu vou deixar isso para depois. Ele acaba adiando. E nesse adiar, muitas vezes, agora, exemplo, no final, a gente estava pegando casos muito mais avançados.
Puxa vida, pessoas que adiaram a ida ao médico. Exato. Por medo de pegar Covid, enquanto isso o câncer estava avançando no Exatamente, ele não tirou férias, né? Ele continua ali crescendo e avançando. Aí chega no estágio que a gente, sim, tem tratamento, não necessariamente a gente consegue ter a cura, mas assim, tem tratamento na maioria das vezes. Mas o prognóstico dele, o desfecho dele seria muito mais favorável se ele tivesse chegado antes, né? Quando o câncer estava muito pequenininho. Puxa vida, né? Isso é importante que se faça esse alerta para as pessoas, né? Sim. Para a população. A gente, enfim, tem uma nova variante, fala-se aí de uma outra onda, em compensação a vacina está chegando, mas independentemente de qualquer coisa, qualquer sinal, né, que nós falávamos aqui, qualquer sintoma, que perceber que tem algo estranho no meu corpo, no meu organismo, a ida ao hospital, ela é fundamental, né, doutor? E no hospital, existe todo um cuidado também lá dentro, né? Sim. Com relação à Covid. Sim, com certeza. Primeiro falando dos cuidados, tanto hospital como consultório e clínicas, todos estão utilizando, né? Não só o álcool, mas utilizar máscara, toda a equipe, medir temperatura dos funcionários, todo mundo. Então, assim, tem esses cuidados. Isso, óbvio, não impede, mas minimiza muito o contágio. E lembrando que paciente que tenha rouquidão, ferida na boca que não cicatriza em mais de 2 semanas, nódulos no pescoço que não tinha previamente, que ele teve essa percepção de crescimento ou de aparecimento, ele deve procurar o cirurgião de cabeça e pescoço para fazer os exames, para fazer biópsia se for necessário e a gente chegar à conclusão. E se for um câncer, fazer o diagnóstico precoce. Sim. Quais são os tratamentos? Vamos lá, sempre que a gente fala de câncer, a gente tem um tripé, que usualmente é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Cada um desses eles tem a sua indicação e muitas vezes é necessário utilizar uma terapia multidisciplinar, que a gente fala. Que é utilizar não só um tratamento como a cirurgia, mas, por exemplo, nos casos avançados a gente tem que utilizar a cirurgia primariamente, fazer a ressecção daquele tumor, para depois a gente fazer a radioterapia adjuvante, que a gente fala, que é a radioterapia que é utilizada em ajuda, né, em adjuvância à cirurgia depois. E algumas vezes a quimio-radioterapia. Em alguns casos, que não são todos os casos, a gente pode fazer apenas a quimioterapia, que não são a maioria dos casos. Para o leigo, inclusive eu, qual a diferença entre a radioterapia e a quimioterapia? Ótima pergunta. Vamos lá. A gente fala normalmente e acaba sem lembrar. A radioterapia ele é um método que ele é físico, né? Ele é um método que utiliza, na verdade, a radiação gama. A gente tem uma substância que produz a radiação gama, a gente direciona essa radiação gama a uma região do corpo. O objetivo desse tratamento é a gente impedir a proliferação. A gente atinge o núcleo da célula e mata a célula por método físico mesmo, que é a radiação gama, é o método físico. A quimioterapia, por outro lado, ela impede existem diversos tipos de quimioterapia, mas a quimioterapia convencional, ela é utilizada para, principalmente, a gente impedir a proliferação e a gente conseguir matar aquela célula cancerígena através de medicamento, que aí é químico. É um método químico que a gente utiliza. Então, a diferença é que um toma remédio na veia e outro, ele não toma remédio na veia, toma radiação na região. Cada um tem a vantagem e a desvantagem e são complementares. Não significa que eu posso escolher entre um e outro. Não, normalmente não é isso. Imunoterapia, existe esse tratamento também? Existe. Que é usado para alguns tipos de câncer. Nesses casos também ele pode ser usado? Sim, com certeza. A imunoterapia, igual eu falei da quimioterapia, são algumas. A imunoterapia é um tipo de quimioterapia que a gente fala, igual a terapia alvo molecular. São 3 as principais, né? A convencional, a terapia alvo molecular e a imunoterapia. A imunoterapia a gente faz uma substância no paciente para que ele module a resposta dele àquela célula cancerígena. A terapia alvo molecular a gente descobre que a célula cancerígena ela tem um receptor, um marcador, e a gente utiliza uma substância para bloquear aquele marcador, impedindo assim a proliferação dela. São tipos diferentes de quimioterapia, mas com o mesmo intuito, de impedir o crescimento tumoral
e de acabar com aquela célula, de matar aquela célula, o câncer, né? E a imunoterapia, eu estou aqui fazendo perguntas de leigo mesmo. Sim, claro. A imunoterapia, a ideia é que o próprio sistema imunológico do paciente responda também ao câncer? Exato, você está fazendo substâncias que ajudam ao sistema imunológico daquele paciente a modular aquela resposta para aquela célula ali, para aquele câncer. São substâncias que, vamos falar assim de maneira mais leiga, como se você estivesse dando uma ajuda para o sistema imunológico. Reforçando, né? Dando uma mão no ombro. Combate. Isso. Sim. Então, o efeito colateral... Existem efeitos colaterais também da imunoterapia? Existe. Igual tem da quimioterapia convencional, a imunoterapia também tem efeitos colaterais. Lembrando que varia muito de qual imunoterapia. Quando a gente fala imunoterapia, é uma gama enorme de medicamentos. Sim. Não é um medicamento somente que faz. Cada um tem efeitos colaterais. Cada organismo também reage de uma forma diferente. De uma forma diferente. Nosso entrevistado é o médico Dr. Pedro Tolentino. Doutor, como a gente falou aqui, a sua especialidade é cirurgia de cabeça e pescoço. Como é que são feitas essas cirurgias? Existem várias formas de se fazer essa cirurgia hoje em dia? Sim, igual a gente tinha falado antes sobre a quimioterapia, a cirurgia também tem diversas formas, né? A gente tem a cirurgia convencional que a gente faz, que é a cirurgia através de incisões, né? São incisões, dependendo da localização, com o intuito de ressecar aquela doença. Exemplo, quando tem um tumor numa língua, tumor de borda lingual, a gente faz a cirurgia através de incisões ao redor daquele tumor, com uma margem de segurança, para retirar ele. Nossa, na língua, então, você tira boa parte da língua? Depende muito do tamanho, né? O que a gente tinha falado sobre tratamento precoce. Se a gente consegue fazer o diagnóstico muito precoce, a gente pega alguns tumores que parecem mais uma afta, muito pequenos. Então, a gente consegue fazer o tratamento convencional sem nenhuma sequela para o paciente. Mais uma vez, né, doutor, a importância das pessoas procurarem o quanto Sim, antes. Com certeza. Né? Estarem se cuidando, estarem fazendo exames, porque muitos cânceres, o alerta, ele sai no próprio exame de sangue, não sai algum alerta? Acaba que... De que o organismo não está bem e que você deve ali se aprofundar com outros exames? Sim, a gente consegue ver algumas alterações. Assim, o exame de sangue para o câncer de cabeça e pescoço, ele acaba dando poucas assim, suspeitas para a gente, o exame de sangue só. Mas o exame de imagem, muitas vezes, ele é muito importante. Sim. Como o ultrassom do pescoço, como até mesmo a horoscopia, que a gente chama, que é a visão da boca. Você só mesmo pedir para o paciente abrir a boca e olhar, ou a videolaringoscopia, que é quando a gente filma a laringe do paciente para ver as cordas vocais, no caso, exemplo de uma rouquidão. Sim. O paciente tem uma rouquidão, você deve pesquisar ele através da filmagem da garganta, que é a videolaringoscopia que a gente fala. É muito importante fazer o diagnóstico precoce, porque as sequelas são menores, igual os tratamentos que a gente estava falando, também podem ser diferentes. Um câncer de laringe que seja muito pequeno, o tumor, que a gente chama, exemplo, de um câncer precoce de laringe, um tumor que seja um T1A, um estágio muito precoce, a gente consegue fazer a cirurgia através de microscópio, sem a necessidade de incisões, né, de cortes, vamos falar assim, no pescoço. Então, a gente consegue, através da boca, e operar as pregas vocais desse paciente, tirando esse câncer, sem necessidade de radioterapia, quimioterapia. Que bacana. Então, é muito importante fazer o diagnóstico precoce. É interessante porque muitas pessoas não vão ao médico com frequência por vários motivos, e entre esses motivos tem um medo de você descobrir alguma coisa, né? Sim. Mas essa descoberta, ela é muito importante nesse caso que a gente está falando, se tiver alguma coisa, obviamente, né? É super importante. Eu acho que esse medo, ele é global, né? Não tem... Todo ser humano compartilha dos mesmos receios. O receio de doença, de morte, ele é comum a todo ser humano. Então, eu acho que é importante você pensar em fazer o diagnóstico precoce, para daí fazer um tratamento que tenha pouca sequela ou nenhuma sequela, e você continue vivendo bem. Porque muitas vezes esse medo, ele atrasa o diagnóstico, e quando você faz o diagnóstico, já está no estágio que vai precisar de uma radioterapia, que vai ter alguma sequela, ou uma cirurgia um pouco maior, que terá alguma sequela. Então, acho que é super importante a gente frisar isso. É vencer o medo, né? Vencer o medo, fazer o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. O estilo de vida, um estilo de vida mais saudável, também faz muita diferença nesse tipo de câncer? É super, né? Eu acho que, assim, primeiro, você não fumar, né? O tabagismo, ele deve ser abandonado.
Existem diversas maneiras de tratamento, adesivos de nicotina, medicações que são passadas, grupos que querem abandonar o tabagismo, grupos de discussões. Então, assim, não fumar, não beber, é super importante. A bebida alcoólica, ela está relacionada com o câncer de boca e de garganta, quando a gente fala. Quando a gente tem a somatória do tabagismo com o etilismo, aumentem até 10 a 20 vezes a chance do paciente ter essa doença. Senhora. Então, é muito importante abandonar esses hábitos. Alimentação saudável, ir ao dentista, praticar o sexo seguro por causa do HPV, que é um vírus que é passado sexualmente. Lembrando que na prevenção a gente tem a vacina para o HPV, né? Que ela é aplicada em meninos e meninas mais precoces na idade, meninas de 8 até 12, meninos de até 14 e meninos de 11 até 14 anos, que é a faixa que a gente busca vacinação. Esse número de incidências de morte no Brasil, né, cerca de 40 mil pessoas, o Brasil, quando a gente vai fazer um comparativo com outros países, e aí, claro, a gente vai fazer o comparativo com a Europa, Estados Unidos, esse número ele é muito maior do que de outros países? Vamos lá, quando a gente fala do câncer, quando a gente falou do total, os 40 mil, a gente é um país que tem uma população muito grande. Sim. Então, quando você coloca esse número, ele é um número muito grande, chama muita atenção. A gente tem que imaginar que sim, é importante, mas tem alguns países que têm uma incidência maior. Proporcionalmente. A Europa tem um hábito de fumar muito grande. Demais. Então, assim, lá o câncer de garganta, laringe, em algumas regiões, exemplo, como a Itália, tem uma incidência de câncer de laringe muito, muito, muito alta, que é superior ao câncer de laringe no Brasil. Mas o câncer de boca, aqui no Brasil, ele é maior do que lá na Europa. Então, a gente tem uma explicação, porque, por exemplo, esse de laringe é uma associação direta com cigarro, né? Sim. Não tem como fugir. E o de boca? O de boca, embora também tenha isso, tem alguns hábitos, como exemplo, mascar o tabaco, que aqui no Brasil, principalmente norte de Minas e outras regiões, os pacientes têm hábito de mascar tabaco. Também é um hábito que não só o tabagismo, mas qualquer coisa que envolva tabaco, narguilé, todos os métodos, charuto, cachimbo, são métodos que eu acho que aqui no Brasil tem bastante hábito e que acaba aumentando um pouco essa incidência. Sim. Beleza, doutor, a gente está chegando aqui ao final. Se quiser dar uma palavrinha aí aos nossos telespectadores, uma palavra final nesse tempos de pandemia que a gente está vivenciando. É ótimo, eu acho que tem que falar que busquem, né, ajuda precoce, não tenham medo de sofrer, ter um diagnóstico de câncer. Lembrando que o tratamento precoce, ele usualmente não traz sequelas, a gente consegue uma sobrevida muito boa quando a gente pega no início, né? É isso aí. Muito obrigada pela sua participação, viu? Nada, obrigado você. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu fim de semana e a gente se vê sábado que vem. Eu te espero. Tchau, tchau.